Opa, boa noite, meus amigos da Legião Sionista. Estamos aqui mais uma vez nessa live incrível para trazer para vocês notícias diretamente de Israel. A nossa querida Lia e a nossa querida Jess são as nossa colaboradora e a nossa convidada especial dessa noite. E eu passo a voz a elas agora para se apresentarem mais uma vez, dar uma boa noite para vocês. Boa noite, tudo bom, Henrique? Bom, prazer poder contribuir sempre com a Legião Sionista e com todos os sionistas do mundo inteiro. Bom, eu sou a Jess, muito obrigada pelo convite. Eu tenho criado conteúdo nas redes sociais, eu moro em Israel há 16 anos e eu encho o saco pra caramba dos Free-Palestinians. Bom, nessa noite especial, mais uma vez, infelizmente com grandes atentados acontecendo em Israel nesse momento, a gente teve uma nova onda de mísseis sendo disparada e felizmente aí o Erdogan, ele conseguindo contornar a situação e protegendo Israel e seus habitantes, assim pelo qual todo Estado-nação deve exercer esse direito, embora muitos achem que assim não deva. Enfim, o atentado de 7 de outubro de 2023, executado pelos terroristas do Hamas, teve um impacto significativo na política entre Israel e Palestina. Este ataque foi o mais mortal contra Israel desde a sua fundação em 1948, resultando na morte de mais de 1.200 pessoas e centenas de civis que foram sequestrados. Com a participação especial da Jess, eu queria, se assim ela estiver confortável, te contar para nós como foi a experiência do dia 7 de outubro. Bom, dia 7 de outubro, acho que o meu foi muito parecido com o da grande maioria dos israelenses. Eu acordei com uma mensagem do meu irmão, que estava tendo barragem de foguetes onde eu morava. No dia 7, eu estava morando perto de Haifa, um pouco ao sul de Haifa. Então, não, eu não tive alerta vermelho, eu não tive nada. Mas aí eu não me liguei muito nisso, porque vira rotina, né? Você ter alerta vermelho de foguete. Aí eu fui olhar o Instagram rapidinho, assim, da cama, só para tentar entender o que estava acontecendo, e eu comecei a ver aquelas imagens que todo mundo lembra, as picapes brancas carregadas de terrorista com RPG pelas ruas de Sderot. Então foi assim, pular da cama, começar a tentar conseguir notícia da família do meu ex-marido que mora em Peri. Foi tentar entender o que estava acontecendo, e a pergunta de todo israelense nesse dia é o exército. Perfeito. Realmente foi uma experiência que acho que nenhum ser humano quer passar por isso. Não, porque é uma experiência que termina no dia 7 de outubro. É uma experiência que você está nesse lugar de tensão, semanas que viram meses e mais meses. Eu tive uma forma de fechar o meu ciclo. Eu sei o que aconteceu com a minha amiga. Nós pudemos enterrar a Carla. Tem gente que ainda não fechou esse ciclo. Vai fazer 10 meses do 7 de outubro. E tem gente ainda que não sabe se seu ente querido está vivo, está morto, está bem, está comendo, quando ele volta para casa, se ele volta para casa, como ele volta para casa, quem ele vai voltar para casa. Realmente. Bom. 2 comentários. Eu percebo nas falas dos ativistas pró-Palestina, muitas vezes eles, exatamente isso, relativizar o que aconteceu em Israel no dia 7 de outubro com é mentira, não foram 40 bebês, foi menos.
Ah, mas não tem provas de abuso sexual. Ah, mais e mais. E ao mesmo tempo, no mesmo fôlego, a cada vídeo, a cada foto, a cada imagem, qualquer coisa, de qualquer civil palestino ou não civil palestino, eles estão postando para demonizar Israel. Então é uma balança que ela não está sendo justa. Ao mesmo tempo que eles estão criticando os palestinos que estão sendo refugiados de suas casas porque tá rolando operação no norte de Gaza, em Rafah, no sul de Gaza ou em Khan Younis. Há quase 10 meses, a população do norte de Israel também está desabrigada. Falando sobre isso, alguém está consternado porque pessoas estão vivendo ou em hotéis, ou em abrigos temporários, ou alugando casa em outro lugar, ou na casa de familiares. Não porque eles estão num hotel, mas se eles estão num hotel é porque o governo de Israel colocou eles num hotel. Cadê o governo da Palestina? Cadê o governo de Gaza para se preocupar pela população? Está roubando ajuda humanitária. Está usando civil de escudo. Tá matando até quem vai atrás do provimento e das doações. E o dinheiro vai para uma vida nababesca de alguns líderes que têm tanto amor pela Palestina que moram no Catar. Olha, mas eu realmente... É a romantização da revolução. Eu percebo que essa nossa geração dos 30 anos, eles têm essa necessidade de querer ser revolucionário a qualquer custo, porque não está custando caro para eles serem revolucionários no Brasil, está custando caro para a gente aqui. E na Europa menos ainda, né? Porque eu tô vendo a diferença do nível de vida ainda maior. A primeira eu já morei aqui, quando eu era bem mais nova. Mas o nível de vida foi muito preservado e está muito acima do Brasil. Quer dizer, eu não vejo, eu penso e pergunto, chego a perguntar, mas você conhece, você viu com os seus olhos Israel? Não é um destino assim popular, a menos que a pessoa seja religiosa, assim, e bastante comprehensive, como é que eu vou dizer? Com a cabeça aberta. Então, resumindo, eu sou humanista até a hora que está se tratando de judeu, ponto. Então, bom, você quer fazer alguma outra técnica? Posso ir para outro assunto, pessoal? Eu venho acompanhando a viralização, né, dos takes da Jéssica. Aquilo era assim, era tão rápida, né? Isso que o pessoal fala que eu sou rápida pra caramba. Aí a Jéssica conseguia ser mais rápida. Aí eu falava, nossa, mas ela deu uma quantidade enorme de informação, e eu acho que o outro lado sequer tem ideia do que alguns ativistas ou pseudo-ativistas, vamos qualificar, está tentando fazer, que é o caso Tiago, não sei o nome dele, enfim. Eu tenho aqui as minhas ideias, né? Eu acho que o pessoal de algumas ou muitas ONGs, eles têm bastante escandaloso em conflito mesmo, né? São financiados para isso, mas chega a ser um ponto que para mim soa ridículo. E para a Jéssica, ela tem um outro ponto de vista, que ela acha que ele realmente está ultra qualificado. Então, eu queria que você contasse desde o começo, porque tem muita gente que não sabe o que é aquele navio do Tiago que queria entrar, sei lá com o que, se era com ajuda humanitária, se era com gente em férias, porque parecia isso, ou um monte de ONG, ou um monte de armamento, um monte de comida, não sei o que era, mas da onde que surge essa história e de onde que eles tiraram na cabeça, pelo amor de Deus, que um navio de ONG pode entrar em área de conflito? Meu, isso só pode ser surreal, tipo assim, para mim é uma distopia, então eu queria que você explicasse desde o começo. Obrigada. Então tá, eu vou primeiro dividir os dois grupos.
Você tem os ignorantes, que eles estão vendo, recebendo muitas imagens de sofrimento em Gaza. Isso toca. Você não, ninguém quer ter uma criança numa situação de um bombardeio. E então eles acabam indo por esse lado, pelo lado da ignorância, de não saber mais se é informação com algoritmo na internet, você acessa a informação. E aí tem os oportunistas. E aí no grupo dos oportunistas eu coloco o Thiago Ávila. Porque o Thiago Ávila, ele está tentando se promover com base no conflito Israel-Palestina. Como é que é o nome dele e a ONG dele, por favor, Jéssica? A ONG dele, deixa eu dar uma checada rapidinho. Alguma coisa do bem viver. É ridículo a esse ponto. Bem viver só para quem vai estar dentro do navio parado sem fazer nada. Bem viver para quem eles querem. Agora, vamos ver. Mas esse projeto do barco, mudando um pouco para a questão do barco, a Flotila pela Liberdade, isso não é uma novidade, isso já aconteceu no passado. Eu não vou lembrar em que ano, agora de cabeça, mas isso já aconteceu e foi um escândalo internacional, porque a Marinha foi interceptar e a Marinha interceptar em Israel é praxe. Não é porque essa embarcação está indo para Gaza e estão querendo ajudar os palestinos. Eu, como israelense de barco, sempre tive a Marinha interceptando para chegar. Mais do que isso, você ancora em Israel, como israelense, porto israelense, embarcação israelense, minha embarcação foi checada de cabo a rabo. Assim, pente fino. Então, se esse pente fino acontece com o israelense, que leva as pessoas a crer que um barco cheio de ativistas, que ninguém sabe o que tem lá dentro, beleza, pode ter comida, pode ter armamento, como foi o caso do outro barco que foi interceptado lá. Os ativistas que estavam na embarcação reagiram aos soldados. Teve soldados. O que eles alegam que eles vão fazer? A gente saiu morta. Quando eles vão, deixa eu abrir minha câmera. Quando eles falam que eles estão indo para lá, eles têm um roteiro de ajuda publicado, falando do que eles pretendem fazer, como eles pretendem passar, porque você precisa de um plano estratégico aprovado. Eles não têm nem bandeira no barco. Eles estavam contando com porque toda embarcação precisa ter uma bandeira nacional. Um país. Então, eles tinham uma bandeira de Guiné-Bissau na África, e por pressão diplomática, ou por eles não quererem se envolver numa bagunça dessa, o que é legítimo, eles retiraram a bandeira dessas embarcações. Então, de acordo com o Thiago Ávila, eles conseguiram uma bandeira, mas ninguém fala qual é essa bandeira, ninguém sabe o que viu, que cor que é, de onde veio. Por enquanto, as embarcações da flotila há meses ancoradas. Isso custa dinheiro, porque você paga por pé. Ancorar é uma fortuna por hora. Você paga por pé por dia. Então, tá custando. Quem que tá pagando? E não tem uma prestação de conta. Isso também uma coisa que eu não consegui encontrar, pensei até que você tinha. Não tem bandeira. Por que você vai ser transparente? Se você for transparente, você vai entregar os passos. E também, se fosse uma coisa mais formal, eu não vou dizer nem seriedade,
você buscaria alguma comunicação formal com a ONU, talvez? Não que eu leve a ONU a sério, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas, vamos dizer, um diálogo, vamos dizer, já que a gente não fala com Israel, vamos falar através de um intermediador, como foi, por exemplo. Para buscar tantos caminhos. E outra, aonde eles vão ancorar a embarcação em casa? Aonde? Porque claramente eles não conhecem a costa. E se eles estão contando com o Pierre Biden, um pedaço. O Pierre Biden foi para então. E a gente sabe a complexidade, por exemplo, da Marinha do Brasil com a Unifil no Líbano, que era missão de paz, tudo direitinho, sério, trabalho sério da Marinha. Mesmo assim, existe um complicômetro militar terrível, porque o Israel sempre perguntando se você faz as checagens, quem está lá dentro, que não sei o quê, porque está lá no Líbano tem os Hezbollah. Então, é um proxy terrorista que o Brasil está lá administrando. Mas aí você tem uma agência, né, internacional que está com a Marinha do Brasil. E prestação de contas o tempo inteiro. Agora, eles, nos caminhos para lá, eles não falam nem, por exemplo, falam, a gente está no ponto tal, pudemos ancorar com a autorização de quem? E o que está entrando e saindo? Por exemplo, o lixo. O que está entrando? Está fazendo auditoria do que está entrando. Sabe, por muito menos, a Inglaterra está fazendo uma passagem, que ela dizia ser passagem inocente, que não era passagem inocente, mas ela quase tomou chumbo da Rússia outro dia. E sem conta que vamos combinar que a responsabilidade por esse bando de civil metido ativista, se acontece alguma coisa em uma zona de guerra em Gaza, a responsabilidade não vai para o Hamas, a responsabilidade vai para Israel. Qual é o interesse do governo de Israel em permitir que sei lá quantas embarcações, 6 embarcações civis entrem numa zona de guerra? Aonde que isso tem nexo? Você viu isso acontecer na Ucrânia e na Rússia? Eu não vi um grupo de uma flotila pela paz entrando lá no mar para tentar levar ajuda para a Ucrânia. Eu não vi. Então, parece muito proposital. Muito. Asiático. Não, até para forçar para morrer gente, porque talvez o cara queira ser Marte também, se ele já está com aquela cabeça. Eu vou me matar, mas pelo menos eu também tô atrás da minha causa. Porque eu não tenho a listagem de quem tá lá dentro acompanhando o Thiaguinho, entendeu? Tem terrorista. Ele não precisa se matar, ele não precisa morrer para isso. Basta ele ser preso. Ai, eu tô preso. Prisões, sionistas. Ele estava levando o do meio. O sionista. Utilizar. E ninguém prestou, eu acho que é o follow the money mesmo, saber da onde, porque um navio daquele não é pequeno, quem que tá dando o diesel, quem tá fazendo a manutenção na casa das máquinas. Então eu acho que assim, é uma história que tinha que ter um lado, eu acho que tinha que ter assim uma accountability. A pseudo-saída. Então, todos os mantimentos estão no barco desde então, medicamento, comida, tudo estragando? Então, aí não tem Anvisa, né? Aí tá tudo certo. Tem desperdício, né? O ambiente tá safe. Como é que tá a temperatura para condicionar aquilo? Aonde que eles estão jogando lixo? Aí sumiu a sustentabilidade. Essa é a sustentabilidade, parou. Então de novo. A Greta deve estar adorando. Ai, desculpa, cortou para mim. Não consegui te escutar. Eu digo que é uma hipocrisia. Porque, por exemplo, sabe aquela ativista pelo meio ambiente, a Greta Thunberg? Sim. Quando ela foi fazer aquele
famoso na ONU, vocês roubaram os meus sonhos. Lembra? Sim. Lembro. Ela não pegou avião. Ela foi de veleiro e ela voltou de veleiro. O veleiro que levou dos Estados Unidos para a Europa é uma família de australianos influenciadores nas redes sociais, com criança no barco, criança pequena, para velejar o Atlântico Norte, e do contrário, fora de época, porque a bonita não queria gastar diesel porque ela tinha uma causa. Cadê a causa dessa garota com a Flotila pela Liberdade? Os mesmos que defenderam essa viagem aí do turismo são aqueles que falam que criança tem que ter educação menos de 18 tem que estar aprendendo. Mas então por que ela estava trabalhando? Então é assim, de novo, a mídia é um negócio. Isso que a internet e a descentralização é muito importante. Existem pessoas que reportam localmente o que está acontecendo de maneira voluntária. E muitas vezes eu vejo que isso é importante para dar o outro lado da história, já que a mídia está totalmente deturpada, totalmente enviesada. É isso. Não é só a mídia, as situações que acaba dando a notícia é o jornal. Então, você está percebendo que as pessoas estão consumindo são notícias que são mais relevantes ao que está acontecendo com os palestinos, o jornal, a mídia, vão soltar mais notícias relacionadas à Palestina e menos notícias relacionadas a... Então, só fechando essa novela, né, dos próximos capítulos aí do navio, eu acho que se as pessoas que estão ali se propondo a cumprir um papel por civis, elas deveriam lutar contra o Hamas, só que elas estão lutando contra Israel. Então, já dá para saber de antemão que lado que elas estão. Então, é isso que eu queria dizer. Não sei se a Jéssica quer se posicionar antes de passar para o Henrique, próximo bloco. Obrigada. Não, não tem muito o que se posicionar. Basicamente, a flotila flopou. Não tem flotila. E eles continuam deixando muito claro que eles não estão aqui pró-Palestina coisa nenhuma. Eles estão semita, anti e segue o... Basicamente pró-violência. Enfim, obrigada, viu, Henrique? Pode prosseguir, por favor, obrigada. Obrigada, Jess. Tá joia. Jess, Lia, para vocês que estão escutando a live da Legião Sionista, é um prazer tê-los aqui. Nossa convidada especial de hoje é a Jess Cohen, nossa colaboradora e convidada especial diretamente de Israel, juntamente com a Lia. É um prazer tê-los aqui conosco nessa live e se atualizar sobre a situação que está acontecendo em Israel. Passando agora para o próximo bloco, eu queria tocar num ponto crucial e interessante, onde deve ser abordado o que significa o direito de defesa. Bom, primeiramente, o direito de defesa é uma nação, refere-se ao direito reconhecido pelo direito internacional de um país de proteger a sua soberania, integridade territorial, a segurança dos seus cidadãos contra ameaças externas. Este é um conceito fundamental na Carta instituída pela própria ONU. E o que eu estou trazendo, as informações que eu estou trazendo aqui, são documentos da ONU, são resoluções do Conselho de Segurança e análises acadêmicas de juristas. Então, a soberania e a integridade territorial, o direito de defesa, ele permite que um Estado tome medidas para proteger as suas fronteiras e a soberania contra as invasões ou agressões externas. Assim diz a resolução do Conselho de Segurança. O segundo ponto é sobre a segurança dos cidadãos, que inclui o direito de tomar medidas para proteger os cidadãos
contra ameaças, tanto internas quanto externas, que possam colocar em risco a sua segurança e o seu bem-estar. E o terceiro ponto é o legítimo de defesa coletiva, que aí já engloba, né, os países aliados de tomarem medidas contra essas invasões, esse país invasor, esse grupo terrorista. E via de regra, aqui no Ocidente, houve uma deturpação daquilo que significa terrorismo e aquilo que significa resistência. E eu quero saber de você, Jess, como israelense, se você pode tocar nesse assunto e mostrar o óbvio para nós. Qual que é a diferença desses termos na prática? Eu acho que o brasileiro ele tem esse problema, especialmente brasileiro, porque estamos falando para os brasileiros ouvirem, em confundir um pouco do que aconteceu na resistência contra a ditadura militar com o que aconteceu em relação ao Hamas. Ou o que aconteceu durante a resistência judaica contra o Império Otomano ou contra o Império Britânico com o que o Hamas está fazendo. Quando a gente fala de terrorismo islâmico, é exatamente o que a palavra quer dizer. Terrorismo, te aterrorizar. Por que eles explodem uma discoteca, uma pizzaria? Por que eles vão atropelar pessoas, trabalhadores, num ponto de ônibus, esperando o ônibus para ir para o trabalho? O que um trabalhador comum, esperando um ônibus para ir trabalhar, influencia as decisões políticas do país? Que resistência é essa? O que esfaquear pessoas a torto e a direito, porque você acha que eles são judeus, vai ajudar na sua causa, na sua resistência? O que estuprar mulheres no 7 de outubro vai ajudar na sua causa e na sua resistência? O que é sequestrar crianças, um bebê, vai ajudar na sua resistência? Isso é terrorismo, isso é para mexer com o seu psicológico e te dar medo. Medo de esperar na estação de ônibus e ir trabalhar, medo de sair de casa, medo da tua casa, porque se a sua casa não tem um abrigo antiaéreo, você vai se sentir segura? Você passa a viver com medo. É para isso que o terrorismo serve. Só que com o israelense ele não funciona exatamente assim. Porque o israelense tem uma resiliência de eu não vou ser abalado pelo terrorismo. Eu vou levantar, eu vou sair, eu vou sentar num bar, eu vou abrir uma cerveja, eu vou tirar um violão e eu vou ir cantar para os soldados. Eu vou fazer comida para os soldados. Eu vou viver. É isso que você faz contra o terrorismo. Você vive. Porque se você deixa de pegar o seu ônibus para ir trabalhar, e você deixa de ter uma vida normal, e você deixa de sair para comer num restaurante, ou sair para dançar, eles conseguiram o que eles queriam. Isso não é resistência. Perfeitamente, Jess. O exemplo que me causa grande angústia, né, é a maneira como a morte de inocentes ela pode ser racionalizada em atos de terrorismo. Eu vejo que em muitas situações a vida humana ela é depreciada e desvalorizada sob um pretexto de objetivos maiores, sejam eles políticos, religiosos ou ideológicos. Líderes e grupos que se envolvem, né, em tais atos, frequentemente eles recorrem, né, a que nós havíamos comentado no primeiro bloco, a relatividade moral, para justificar as suas ações, argumentando que os fins justificam os meios. É sempre essa o ponto. Mesmo quando esses meios envolvem a perda de vidas inocentes, né, essa deturpação de valores é particularmente evidente nos discursos que desumanizam as vítimas, né, retratando-as como obstáculos ou danos colaterais inevitáveis. Quando eu ouço tais argumentos, eu sinto um profundo desalento, pois sei que essa lógica perversa ela ignora a dignidade intrínseca, né, de cada indivíduo.
Né? A moralidade, ao meu ver, ela deve ser ancorada em meios que valorizam e respeitam a vida, independentemente das circunstâncias. Né? Além disso, eu percebo que a relatividade moral ela pode ser usada para criar uma falsa equivalência. E é isso que nós vemos aqui, entre opressores e oprimidos. É sempre essa estratégia. Né? Aqueles que perpetuam a violência contra os inocentes, muitas vezes tentam apresentar como vítimas de injustiça maior, né? Distorcendo a narrativa para ganhar simpatia ou legitimar suas ações. Né? Nós vemos os universitários, né? As vozes da inteligência usando dessa artimanha para tentar convencer, né? Através da retórica e justificar suas ações. Essa manipulação dos valores morais não apenas perpetua a violência, mas também mina todo o esforço para alcançar a justiça e a paz. Então, infelizmente, nós estamos aí, nós somos reféns também aqui diante desse lobby mundial que prejudica Israel ou qualquer Estado-nação no seu direito legítimo e legal de defesa, criando narrativas, distorcendo fatos, criando teorias da conspiração e tudo para justificar. Mudando a história, né, Henrique? A narrativa também compreende falsificar a história de maneira retroativa, né? Exato. Exato, perfeitamente. Tem até arqueóloga negacionista no movimento Free Palestine, né? Temos de tudo, é incrível a criatividade, realmente. Ela supera, né? Até que ponto o ser humano ele consegue fazer essa distorção. Primeiramente de valores, depois de princípios, né? Você não tem como dialogar. E Israel, do meu ponto de vista, ele sofre muito com isso. O importante que a Jess falou é a atitude, né, de você levantar e reagir porque estamos vivos e valorizamos a vida, né? Estamos do lado certo do humanismo. E o que eu percebo é que eles não conhecem nem a própria história, porque eles já se juntaram ali atrás num dia sagrado e mesmo assim perderam. Então, quer dizer, está um nível tão deplorável que eles se esqueceram do que aconteceu, chegou a esse ponto, e a criatividade aí de deturpar os fatos, né, da Hollywood, por que não usa essa criatividade para negócios e para ter uma economia local, sabe? Então, não é que não tem recursos, não, tem muitos recursos. Eu acho que, assim, a capacidade eles têm. Olha a Arábia Saudita, olha a Bahrein, olha o Catar, olha os Emirados, entendeu? Capacidade eles têm, criatividade eles têm, resiliência eles têm. Não dá pra dizer que eles não têm. O problema é para que lado estão direcionando. Então, já é um problema nacional. São gerações e gerações enfiadas dentro de uma educação que em qualquer outro lugar do mundo, ocidental, democrático, a gente olhar para isso, um abuso infantil. Se você pega uma AK-47, um rifle, um fuzil e coloca na mão de uma criança, isso é abuso infantil. Mas lá é resistência, é criatividade, é resiliência. Cortou, eu não estou ouvindo a Lia. Desculpa, retomando, não, e o orgulho, por exemplo, de a mãe que está 3 ou 4 filhos mortos e muito feliz porque eles viraram mártires, e o mundo inteiro aplaudindo. Isso é surreal. E não vê que isso é patológico, mas isso é
além de ser terrorismo, nós temos um problema social. Então, Temos um problema quer dizer, o social. problema social dessa mulher que é reproduzido em escala lá, esse é um problema, não é Israel. Então, E sabe, desculpa te cortar, mas muito me surpreende o movimento que se diz de esquerda, pela liberdade, feminista. As pessoas estão percebendo o nível da misoginia, da lavagem cerebral dessas mulheres? Porque se a mulher está reclamando no Brasil que ela está sendo usada como incubadora, dá uma que a perspectiva é tão mínima que não tem problema eu ser uma incubadora de um filho que eu não sei nem se ele vai viver, provavelmente ele vai vir a Marte. E que bom que ele vai vir a Marte, porque aí ele vai garantir minha família. E 70% da minha família vão direto para o paraíso. E vão garantir que a minha família tenha comida. Porque só se ele for esfaquear um judeu que ele vai ter ajuda social do governo. Do contrário, não tem seguro-desemprego, não tem saúde pública, não tem nada. Agora, dinheiro para dar para família de pessoas que cometeram atos terroristas, aí a autoridade palestina tem. A gente não está falando aqui só do Hamas, eu estou falando da autoridade palestina, eu estou falando da Jordânia. O mesmo movimento que não defende o direito do muçulmano ser homossexual em Gaza. Outro dia nós vamos falar das mini saias, porque eu também queria ver a senhorita H, ponto, que eu não vou fazer propaganda dela, da Adidas. Mais proposital que isso é absurdo. Não. Porque eu quero ela, eu vou fazer um movimento, eu quero ela com aquela indumentária, aquele tênis em Gaza. Eu quero ver quantos minutos ela demora para levar uma pedra. Agora eu fiquei pé da vida. Mas aqui mesmo em Israel, eu já me vi andando de skate em Tel Aviv, em Yafo, que é o lado mais árabe de Tel Aviv, de shorts e regata. E eu acho que é tipo, justamente o feriado depois do Ramadã, a quebra do Ramadã, se eu não me engano. Então, quando tinha feriado, normalmente tinham muitos palestinos que vinham para Israel visitar suas famílias. Então, esse parque em Yafo, eu morava em Yafo, eu ia andar de skate nesse parque, tinha muitos árabes andando. E eu estava andando de skate, e normalmente as crianças gostam muito de skate, então eu parava, deixava as crianças brincarem no skate, principalmente meninas. Eu pegava especialmente meninas ensinando a andar de skate quando era assim. E sabe quantas vezes eu fui chamada de puta? Porque eu tô de shorts e regata em Israel, pela população palestina ou árabe israelense. Sabe quantas vezes eu fui chamada de charmuta porque eu estava vestida como uma mulher ocidental no meu país? Você foi chamada? Várias vezes. Então, aí isso é um assunto para outra live. Tanto o case Adidas, porque por que essas pessoas não perdem a cidadania? Vem para Gaza. Isso não é democracia. Você não precisa mandar Bela Hadid para Gaza. Manda Bela Hadid para qualquer cidade, aldeia de maioria muçulmana, que a reação vai ser igual. Não é à toa que os índices de violência, de feminicídio, de violência doméstica, são muito mais altos dentro da sociedade árabe-israelense que dentro da sociedade israelense judaica. Não, não que não tenha, tem. Mas tem. Mas a proporção estatística. Esses dois assuntos merecem uma live. O tanto a provocação midiática da Adidas, quanto eu acho que é kamikaze você dar esse nível de. Por que a pessoa se sente nesse ponto de liberdade? Não, amanhã a gente tem atentado contra a delegação israelense em Paris, ou uma tentativa de atentado, por quê? Porque o maluco se sentiu confortável, forte, né? Pô, até a Adidas está me plantando, como que eu não vou fazer isso? Como um árabe israelense também pode ter se sentido confortável em algum momento, sinto dizer. Claro, sinto mas dizer. Então, mas é melhor nem... A política tem que ser diferente. Se a gente está falando de árabe,
israelenses. Então, eles vão ser acolhidos como israelenses. Porque a gente tem uma questão na sociedade. Esse lugar no meio, sou israelense, sou palestino israelense, sou isso ou sou aquilo. É um conflito identitário. Mas esse conflito identitário não vai melhorar o funcionamento da sociedade. Em certos lugares tem, em outros não tem. Agora, não tem um judeu morando numa aldeia árabe, mas tem árabe morando em cidade judaica. Percebe a diferença? Ah, total. De novo, isso é fato estatístico. Não, eu fico só me perguntando por que não existe uma coisa assim para proteger, ou abrir um processo contra essas pessoas, ó, vem aqui, repete na frente da autoridade, vamos abrir um processo e você vai me indenizar. Capaz que o cara depois venha, sei lá, fazer o quê também, né? Não sei. Não, está tendo certas pressões por parte da polícia, principalmente nos primeiros meses, pós 7 de outubro, de árabes israelenses estavam fazendo postagens pró-Gaza, ou criticando o exército, ou celebrando o 7 de outubro, foram presos. Entendeu? Vai explicar aí por que você escreveu isso, por que você postou isso. Mas nós, sabe, o Brasil precisa parar urgente de olhar para a perspectiva brasileira. Então, não tem a água e o vinho são duas coisas diferentes. Não dá para ficar analisando um com base no outro. Nós estamos em guerra. O brasileiro não sabe o que é estar em guerra. O brasileiro não sabe o que é um estado de guerra. O brasileiro não sabe qual que é o nível de segurança nacional do país quando a gente está em guerra e quando a gente sabe que tem inimigos dentro do país. Porque tem um lobo solitário, que é israelense, que vai esfaquear. Aqui na cidade onde eu moro, em Retiro, há anos atrás, 3, 4 anos atrás, teve um atentado horrível no ponto de ônibus, horrível. De abrir fogo, não foi nada, foi abrir metralhadora. Árabe israelense, não foi um palestino. Eu tenho medo dessa banalização, porque não devia ter assim nessa quantidade, devia ser pontual, e agora não. Agora, e não é só em Israel. Não é só em Israel. Não, porque eles estavam banalizando a prisão que teve no Brasil. A Polícia Federal prendeu os suspeitos do Hezbollah, de Brasília. E aí, eles estão super tentando falar o que aconteceu, dizendo que isso é mentira de tentando influenciar a segurança nacional do Brasil. Falaram a mesma coisa quando o palestino bonitinho lá foi parado e deportado no aeroporto. Eu acho interessante que esse foi um bom trabalho brasileiro. Ninguém comentou que essa mulher cometeu fraude na companhia. Por que você não pode viajar com 7 meses de gravidez? Você não deu documentos corretos. Você cometeu fraude. Eles podem tudo. Porque tem alguém cobrindo, porque eles têm certeza que tem alguém cobrindo. Ah, eu sou refugiado. Então o refugiado tem problema. O seguro vai cobrir o refugiado. Não, o engraçado é que a gente pega a massa de refugiados é sempre homem naquela faixa de idade, nunca tem idoso, mulheres jovens, né? Mas enfim, isso daí são outros. Tem, meu amor, mulheres jovens tem, porque mulheres jovens às vezes às vezes elas vêm casadas já com filho, né? E quando separa, a mulher fica sem o filho. Bom, para você que está acompanhando a nossa live, meu muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui, com a nossa convidada especial de hoje, Jess Cohen, a nossa grande Lia, que está aqui participando conosco, e vamos para o nosso quarto e último bloco, esse bloco decisivo. Eu quero perguntar para você, Jess, a respeito de hoje, né? Hoje, dia 23 de julho, onde a China conseguiu unificar os 14 grupos terroristas que atuam aí na região. E como fica agora a visão do establishment, aquela visão onde as pessoas querem fazer 2 estados dentro de Israel? Como que vai ficar as negociações de paz diante dessa decisão
dessa unificação de todos os 14 grupos terroristas aí na região. Lembrando, para vocês que estão nos assistindo, Israel ele foi atacado massivamente na data de ontem, dia 22 e dia 21, com diversos mísseis sendo disparados na região norte pelo Hezbollah. Então a situação ela tende a tomar uma escala. E como é que fica essa visão de mundo? Passo para você. Então, tinha uma coisa que a gente chama em hebraico de conceito de segurança, que ele foi quebrado no 7 de outubro. E um outro conceito que foi quebrado para o Israel de outubro é que a maioria das pessoas que foram assassinadas no 7 de outubro eram ativistas principais, eram pessoas de esquerda, eram pessoas liberais. Então, se essas pessoas estavam andando lado a lado com os palestinos não foram poupados, como a gente pode começar a sentar na mesa e debater uma solução de 2 estados com essas pessoas que mataram os mesmos assassinos? A gente precisa sentar e debater os assassinos que mataram os nossos colegas, nossos compatriotas, as pessoas que estavam em um acordo de paz. Em que mundo que a gente faz esse diálogo acontecer? O que eu tenho visto em diálogo de paz é muito mais uma imposição e uma pressão internacional por parte de um polo, que é a Rússia, a China, a Coreia do Norte, a África do Sul, o Brasil, a Colômbia, a Bolívia, né? Maravilha. Só gente boa. Pressionando que seja aceito internacionalmente o Estado palestino sem o aval de Israel. Tem que Israel reconheça, com a desculpa de que Israel também foi criado assim. Não vai dar certo. Mas o não vai dar certo é a ofensiva, não a ofensiva, mas a... Não vai dar certo em muitos sentidos. Não vai dar certo porque o Israel vai aceitar, porque o governo israelense vai aceitar, não tem acordo de paz enquanto a gente tem refém preso em Gaza. Não tem possessão de paz enquanto não tem reconhecimento do nosso direito de como país. Não tem acordo de paz em um monte de questões. Não faz sentido um acordo de paz com uma organização terrorista que ainda está fazendo atentados terroristas em território soberano nacional israelense, que está remunerando terroristas. Que Estado a gente está falando? Anotei isso. Uma das minhas anotações como é que a gente... Que Estado palestino a gente está falando? Que forças armadas? Que saúde pública? Que educação pública? Que formação de Estado eles têm para poder se manter como um Estado? Ah, legal, vamos unir todas as terroristas em um só. É esse que vai ser as suas forças armadas? Então, qual vai ser a arma de... Não tem direito internacional? Como que você acha que é a intenção por trás da China? Se colocar num lugar de importância. Reafirmar nesse tal global. É a mesma intenção do Lula, é a mesma intenção do Putin, é a mesma intenção do norte. É a mesma se unificar esse polo, fortalecer esse polo, entendeu? Você não acha que tem Palestina é a bola da vez, é o conflito da vez. Está olhando para cá, ninguém está discutindo a Ucrânia, ninguém está discutindo a China.
É porque eu enxerguei essa aproximação, essa provocação, aliás, como o Irã pega Israel como proxy dos Estados Unidos. Então, para mim, a China quer atacar não Israel, mas quer atacar os Estados Unidos. E não está nem aí para o Oriente Médio. Então, pronto. Então, estamos alinhados. Você fez o último fechamento de pauta. É uma guerra entre dois polos. É uma guerra fria que nunca, de fato. E aí o pessoal fica no meio, fazendo o que bem entende, porque lá já está quente mesmo, então aumenta a temperatura para ver até onde os Estados Unidos segura, né? Eu também não acho, é uma especulação minha, que esse drone visando a embaixada americana foi à toa. Mas no caso dos Houthis foi mesmo Irã, né? Foi mirado, foi a embaixada, acertou, ainda bem, mas foi visando a embaixada americana. É um recurso dos amigos. Bom, vamos encaminhando agora para o final da live. Foi um prazer estar com você, nosso amigo da Legião Sionista. Prazer estar com a nossa convidada especial, Jess Cohen, a nossa diretora da Legião Sionista, Lia, diretamente da Espanha, a Jess, diretamente de Israel, quem vos fala, Henrique, aqui mesmo no Brasil, trazendo para vocês a sensibilidade do diálogo real com a realidade de um israelense que está vivendo todo esse momento lá diretamente de Israel. As ponderações finais para a gente fechar? Eu acho que o assunto só está começando, porque o educacional vai longe, mas eu vou deixar a palavra final com a convidada que está em loco. Atenção, Jess. A gente vai precisar bate-papo numa coisa mais... como é que fala em português? Mais recorrente. Pelo menos uma vez por dia, vai colocar o papo aqui na Legião, porque é muita coisa para a gente falar. Bom. Um grande abraço para vocês. Um beijo. Muito obrigada. Shalom, shalom. Obrigada, shalom, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.